Imagina que você está passando pela pior semana da sua vida. Perdeu uma oportunidade importante no trabalho. Teve uma discussão feia com alguém que ama. E ainda por cima seu celular caiu no vaso sanitário. Nesse momento de desespero, duas vozes antigas sussurram conselhos nos seus ouvidos. Uma voz com sotaque romano te diz para aceitar que essas coisas estão fora do seu controle e focar apenas no que você pode mudar, sua atitude e suas próximas ações. A outra voz, com uma serenidade oriental, sugere que você observe esse sofrimento como uma oportunidade de entender a natureza impermanente de todas as coisas e praticar a compaixão, incluindo compaixão por si mesmo. Essas duas vozes representam duas das tradições filosóficas mais poderosas para lidar com o sofrimento humano: o estoicismo e o budismo. E embora tenham nascido em cantos opostos do mundo antigo, ambas oferecem caminhos profundos para encontrar paz em meio ao caos da existência. Comecei a me interessar por essas filosofias depois de uma época particularmente turbulenta da minha vida. Estava passando por uma crise existencial daquelas que te fazem questionar tudo: relacionamentos, carreira, propósito de vida. Um amigo me emprestou um livro do Marco Aurélio e outro me deu um texto sobre meditação budista. Durante semanas fiquei alternando entre as duas leituras e percebi que, apesar de virem de culturas completamente diferentes, ambas me ofereciam ferramentas práticas para lidar com a ansiedade e a incerteza que estava sentindo. O estoicismo nasceu na Grécia Antiga e floresceu em Roma, desenvolvido por pensadores como Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca. É uma filosofia eminentemente prática, quase como um manual de instruções para viver bem. Os estoicos nos ensinam que o sofrimento não vem dos eventos externos, mas da nossa interpretação desses eventos. Quando você perde aquele emprego que queria muito, não é a perda em si que te machuca, mas o significado que você atribui a ela, que isso prova que você não é bom o suficiente, que seu futuro está arruinado, que você nunca vai ter sucesso. O budismo, por sua vez, nasceu na Índia com Siddhartha Gautama, o Buda, há cerca de 2500 anos. Sua abordagem é mais contemplativa e espiritual, focando na compreensão profunda da natureza da realidade e do sofrimento. Os budistas falam das 4 nobres verdades. A vida contém sofrimento. O sofrimento tem uma causa que é nosso apego e desejo. É possível cessar o sofrimento. E existe um caminho para isso. À primeira vista, essas duas filosofias podem parecer bem diferentes. O estoicismo tem uma vibe mais máscula, militar, focada na virtude e no dever. O budismo parece mais feminino, contemplativo, focado na compaixão e na sabedoria. Mas quando você começa a aplicar os dois na vida real, descobre que eles se complementam de maneiras surpreendentes. Lembro de uma situação onde pude experimentar essa diferença na prática. Estava num relacionamento que estava chegando ao fim. E ambas as filosofias me ofereceram perspectivas diferentes sobre como lidar com a situação. A abordagem estoica me dizia para aceitar que eu não podia controlar os sentimentos da outra pessoa. Focar no que estava ao meu alcance, menos como me comportar com dignidade. Aprender com a experiência, usar essa dificuldade para me fortalecer. Era como ser um soldado romano enfrentando a derrota com honra. A perspectiva budista me convidava a olhar mais profundamente para a natureza do apego. Por que eu estava sofrendo tanto? Porque havia me apegado a uma ideia de como o relacionamento deveria ser, a uma imagem de futuro que existia apenas na minha cabeça. O sofrimento não vinha da perda em si, mas da resistência à impermanência natural de todas as coisas. Era um convite para praticar o desapego e desenvolver compaixão tanto por mim quanto pela outra pessoa. Uma das diferenças mais interessantes entre essas tradições está na forma como elas veem as emoções. O estoicismo tradicional tende a ver as emoções negativas como perturbações da razão, algo que devemos superar através da disciplina mental. Epicteto ensina que devemos ser como uma rocha diante das ondas, impassíveis, inabaláveis. Já o budismo tem uma abordagem mais inclusiva das emoções. Em vez de suprimi-las, somos convidados a observá-las com curiosidade e compaixão, entendendo que elas são experiências transitórias como nuvens que passam no céu da consciência. Praticando essas duas abordagens ao longo dos anos, descobri que cada uma tem seus momentos mais apropriados. Quando preciso tomar decisões difíceis ou enfrentar situações que exigem coragem e determinação, a mentalidade estoica é incrível. É como ter um manual prático para manter a cabeça fria e agir com sabedoria. Quando Marco Aurélio escreve em suas meditações sobre acordar de manhã e se preparar para lidar com pessoas irritantes, invejosas ou desagradáveis, ele está oferecendo uma ferramenta mental concreta para navegar pelo mundo real. Mas quando estou lidando com perdas profundas,
luto ou situações que tocam camadas mais vulneráveis da experiência humana. A abordagem budista oferece um tipo de consolação que o estoicismo às vezes não alcança. A prática da compaixão budista cria um espaço mais gentil para o sofrimento humano. É como a diferença entre um general romano te dizendo para ser forte e um mestre zen te oferecendo chá enquanto vocês observam juntos a chuva cair. Outra diferença fascinante está na forma como cada tradição vê o objetivo final da vida. O estoicismo busca a ataraxia, um estado de tranquilidade e imperturbabilidade. O ideal estoico é ser virtuoso, cumprir seus deveres, aceitar o destino com dignidade. É uma filosofia muito focada no caráter e na excelência moral. Já o budismo busca o nirvana, que é mais difícil de definir, mas envolve uma compreensão profunda da interconexão de todas as coisas e a liberação do ciclo de sofrimento. Na prática cotidiana, essas diferenças se traduzem em abordagens distintas para problemas similares. Imagine que você está enfrentando uma injustiça no trabalho, sendo passado para trás numa promoção que merecia. A resposta estoica seria focar no que você pode controlar: sua performance, sua atitude, seus próximos passos estratégicos. Não desperdiçar energia com raiva ou ressentimento, mas canalizar essa experiência para se tornar mais forte e sábio. A resposta budista incluiria elementos similares, mas adicionaria camadas de compreensão. Observar a raiva sem julgamento, investigar que apegos estão sendo ameaçados, praticar compaixão até mesmo pelas pessoas que te prejudicaram, reconhecendo que elas também estão presas em seus próprios padrões de sofrimento. E talvez mais importante, usar essa situação como uma oportunidade de praticar o desapego dos resultados. Uma das coisas que mais me impressiona no estoicismo é sua praticidade. É uma filosofia feita para pessoas que têm responsabilidades no mundo real. Marco Aurélio não era um monge meditando numa caverna. Era um imperador lidando com guerras, política, administração de um império. Sêneca era um homem de negócios e conselheiro político. Eles envolveram ferramentas mentais para manter a sanidade e a integridade moral em meio às pressões e tentações do poder. O exercício estoico da meditação matinal é um exemplo perfeito disso. Antes de sair de casa, você dedica alguns minutos para visualizar os desafios que pode enfrentar durante o dia e mentalmente se preparar para respondê-los com virtude. Se alguém te criticar injustamente, como você vai reagir? Se algo dar errado nos seus planos, como vai manter a compostura? É como um treino militar para a mente. O budismo, por sua vez, oferece uma compreensão mais profunda sobre a natureza da mente e da realidade. A prática da meditação, mindfulness, que agora é amplamente adotada pela psicologia ocidental, vem diretamente da tradição budista. É a arte de observar seus pensamentos e emoções, sem se identificar completamente com eles, criando um espaço de liberdade entre você e suas experiências mentais. Lembro de uma época em que estava passando por muita ansiedade. A abordagem estoica me ajudava a questionar meus medos. Eram racionais? Estavam baseados em coisas que eu realmente podia controlar? Isso me dava uma estrutura lógica para desmontar pensamentos catastróficos. Mas a prática budista da observação compassiva me ensinava a não lutar contra a ansiedade, mas a recebê-la como uma visitante temporária, observando como ela se manifestava no corpo na respira ou nos pensamentos. Uma armadilha comum que observo em pessoas que seguem apenas uma dessas tradições é o extremismo. Alguns praticantes do estoicismo se tornam emocionalmente rígidos, suprimindo sentimentos naturais em nome da disciplina. Desenvolvem uma couraça mental que os protege do sofrimento, mas também os desconecta da alegria e da espontaneidade. Outros budistas praticantes caem na passividade excessiva, usando o conceito de desapego como desculpa para não se engajar com as responsabilidades da vida. A sabedoria, creio eu, está em integrar o melhor das duas tradições. Usar a clareza mental e a disciplina estoica quando a situação pede ação e determinação. Aplicar a compaixão e a aceitação budista quando a vida nos convida ao desapego e à contemplação. É como ter duas ferramentas diferentes na caixa de ferramentas da sabedoria. Por exemplo, quando estou enfrentando uma decisão difícil de carreira, uso o framework estoico para analisar racionalmente as opções, considerar as consequências, focar no que posso controlar, mas também uso a perspectiva budista para me desapegar dos resultados específicos, cultivar confiança no processo da vida e manter compaixão por mim mesmo, independentemente do resultado. Outra área onde essas filosofias se complementam é no relacionamento com o tempo. O estoicismo nos ensina a viver o presente, mas de uma forma ativa
e engajada. Marco Aurélio constantemente lembra a si mesmo da brevidade da vida como motivação para não desperdiçar tempo com trivialidades. É um presente pragmático, focado em ação virtuosa. O budismo também valoriza o presente, mas através da contemplação e da presença consciente. É um presente mais receptivo, onde observamos a experiência se desdobrar sem pressa de mudá-la. Ambas as abordagens nos libertam da ansiedade sobre o futuro e do arrependimento sobre o passado, mas por caminhos diferentes. Há também diferenças interessantes na forma como cada tradição vê o sofrimento. Para os estoicos, o sofrimento é principalmente resultado de julgamentos errôneos sobre eventos externos. Se você sofre porque perdeu dinheiro, é porque está julgando incorretamente que ter dinheiro é essencial para sua felicidade. A solução é corrigir esses julgamentos através da razão. Para os budistas, o sofrimento é mais fundamental, inerente à própria estrutura da experiência consciente. Sofremos porque estamos constantemente tentando segurar coisas que são por natureza impermanentes. A solução não é apenas corrigir julgamentos, mas desenvolver uma compreensão experiencial da impermanência e da interconexão. Essa diferença se manifesta na forma como cada tradição lida com a morte. O estoicismo nos prepara para a morte através da aceitação racional de que ela é natural e inevitável. Sêneca praticava exercícios de visualizar sua própria morte, para diminuir seu medo e aumentar sua apreciação pela vida. É uma abordagem corajosa e dignificada. O budismo aborda a morte através da meditação sobre a impermanência e da preparação espiritual para a transição. Em vez de apenas aceitar a morte racionalmente, busca uma transformação profunda da consciência que torna a morte menos aterrorizante. É uma abordagem mais mística e transformadora. Na minha experiência pessoal, descobri que essas duas sabedorias antigas são especialmente relevantes no mundo moderno. Vivemos numa época de mudanças aceleradas, informação excessiva, pressões constantes de produtividade e sucesso. O estoicismo oferece ferramentas práticas para manter o foco e a integridade em meio ao caos. O budismo oferece perspectivas que nos ajudam a não nos perdermos na velocidade e na superficialidade da vida contemporânea. Quando olho para os desafios que enfrentamos hoje, menos mudanças climáticas, polarização política, incerteza econômica, isolamento social, vejo que precisamos tanto da coragem estoica quanto da compaixão budista. Precisamos da clareza mental para agir efetivamente nos problemas que podemos resolver, e da sabedoria contemplativa para encontrar paz com as incertezas que estão além do nosso controle. Talvez a pergunta não seja qual dessas filosofias é mais sábia, mas como podemos integrar suas sabedorias complementares? Como podemos ser ao mesmo tempo corajosos e compassivos, disciplinados e flexíveis, engajados e desapegados? Como podemos honrar tanto o guerreiro estoico, quanto o sábio budista que habitam dentro de nós? No final das contas, ambas as tradições apontam para uma verdade similar. A felicidade não vem de controlar as circunstâncias externas, mas de desenvolver uma relação mais sábia com nossa própria mente e coração. Seja através da disciplina virtuosa dos estoicos ou da compaixão consciente dos budistas. O caminho passa por assumir responsabilidade pela nossa experiência interna e encontrar liberdade dentro das limitações da condição humana.